Vamos mergulhar hoje na famosa Era de Ouro do rei Salomão, um tempo de paz e prosperidade tão grande que soa quase como uma lenda. Mas, como ele chegou lá? E será que essa perfeição toda tinha um preço? A gente vai analisar a ascensão e também as rachaduras escondidas de um dos reinados mais impressionantes da história. Olha só que imagem poderosa para começar. A comparação com a areia da praia não é só sobre a quantidade de gente. Fala de uma vida abundante, sabe? A descrição é quase uma receita para a felicidade de uma nação. Comer, beber e ser feliz. É o retrato de um povo seguro, próspero, a base de tudo o que viria a seguir. Então, como é que se consegue esse nível de felicidade em escala nacional? Bom, não foi por acaso, com certeza. O primeiro pilar foi uma máquina administrativa impressionante. Salomão montou uma estrutura de governo para conseguir gerenciar um império que era enorme e super complexo. Vamos dar uma olhada nessa estrutura de poder. Aqui estão os principais assessores de Salomão e a gente já vê uma mudança enorme em relação ao governo do pai dele, Davi. Antes o foco era bem militar. Agora a gente vê um sacerdote, um historiador, secretários. Isso mostra uma administração mais focada na ordem, na organização civil, em deixar um legado. Mas repara bem nesse último cargo, responsável pelo trabalho forçado. Guarda essa informação porque ela é uma pista muito importante do que vem pela frente. E essa organização não ficava só no palácio, ela se espalhava por todo o reino. Salomão criou um sistema com 12 governadores. Cada um deles tinha que abastecer a corte real por um mês do ano. Uma jogada de mestre, porque além de garantir que não ia faltar nada para o governo, essa estrutura ignorava as antigas divisões das tribos. A lealdade de cada região agora era direto com o rei, e não mais com os chefes locais. Certo? Com essa máquina administrativa funcionando a todo vapor, vamos ver os resultados práticos disso tudo. Uma era de riqueza e segurança como nunca se tinha visto. Essa frase é linda, né? Ela virou o grande símbolo dessa época. Viver debaixo da sua videira e da sua figueira era muito mais do que só ter comida. Significava ter sua própria terra, ter segurança, ter a liberdade de curtir o fruto do seu trabalho sem medo de nada. E essa sensação de paz ia do norte ao sul do reino. Agora se prepara porque os números aqui são de cair o queixo. Eles dão uma noção do tamanho do palácio. A quantidade de comida para um único dia era gigantesca. Com base nisso, algumas estimativas dizem que a corte alimentava mais de 10.000 pessoas, todos os dias. Imagina a logística e, claro, a riqueza para manter uma operação dessas funcionando. E aqui chegamos ao número que talvez seja o maior símbolo do poder de Salomão: 40.000. Esse era o número de espaços para os seus cavalos de guerra. Para um império que ia do rio Eufrates até o Egito, essa cavalaria toda não era só para se exibir, não. Era a garantia da paz. Era uma demonstração de poder que dizia para todo mundo: não se metam com a gente. Mas a fama de Salomão não vinha só do ouro e do exército. O maior trunfo dele, a sua marca registrada, digamos assim, era a sua inteligência lendária. E o interessante aqui é o contexto. A sabedoria dele não é elogiada do nada. Ela é posta lado a lado com a dos maiores centros de conhecimento da época, o Oriente e o Egito, que eram as superpotências intelectuais. Dizer que Salomão superava todo mundo era uma afirmação de um peso enorme. E a produção dele era absurda: 3.000 provérbios, mais de 1.000 canções. E não são só números jogados ao vento, não. Parte desse trabalho sobreviveu até hoje. O livro de Provérbios, por exemplo, que muita gente conhece, é em grande parte atribuído a ele. É uma janela para essa mente genial. E o mais incrível é que a sabedoria dele não era só filosofia, não. Ele era um verdadeiro naturalista. O conhecimento dele ia da botânica à zoologia. Ele falava com a mesma propriedade sobre o cedro gigante do Líbano e sobre a menor plantinha que cresce na fresta de um muro. Nada no mundo natural parecia escapar da curiosidade dele. E o resultado de tudo isso? A fama dele se espalhou pelo mundo. Reis, líderes de outras nações, eles não só ouviam falar de Salomão, eles mandavam gente para lá com uma missão: ouvir, aprender com a sabedoria dele. Ele se tornou basicamente uma atração intelectual do mundo antigo. Ok, a gente viu a riqueza, a paz, a sabedoria, mas qual era o segredo de tudo isso? E, a pergunta mais importante, era um quadro tão perfeito assim? É agora que a história fica mais profunda. A narrativa toda nos leva a essa pergunta que é fundamental. De onde veio tanta capacidade, tanta paz, tanta riqueza? E aqui está a resposta, segundo os textos. O sucesso de Salomão
Não é tratado como mérito próprio, mas como um presente, um dom divino. Percebe a metáfora? A mesma areia do mar que descrevia o povo feliz, agora descreve o tamanho da mente de Salomão. Uma sabedoria sem limites, de origem divina. Só que essa é só metade da história. É aqui que a coisa fica mais complexa. A prosperidade era real, a paz também, mas elas tiveram um custo. Por baixo de toda aquela camada de ouro, os textos mostram que existiam algumas rachaduras. E aqui estão os problemas. Lembra do Adoniram? O chefe do trabalho forçado? Então, essa política, mais os impostos altíssimos para bancar todo o luxo da corte, acabaram criando um ressentimento enorme no povo. E tem mais. Juntar 40 mil cavalos, apesar de ser um símbolo de poder, era visto como uma desobediência direta a uma lei divina que dizia para os reis não fazerem isso. Ou seja, as mesmas ações que construíram aquele império gigantesco também plantaram as sementes do seu fim. E a gente termina com essa reflexão. A Era de Ouro de Salomão é a história de um auge de sabedoria e prosperidade, mas também é um grande alerta sobre como tudo isso pode ser frágil. E nos deixa com essa pergunta que é muito poderosa. Quando é que um dom, algo dado por Deus, se transforma numa ferramenta de orgulho e opressão? É uma questão sobre poder, sabedoria e responsabilidade que continua atual, mesmo depois de tantos milênios.